Boa tarde a todos. Vou ler o currículo do Dr. Abraham, médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1959. Pós-graduado em psiquiatria, psicanálise, psicossomática e psicoterapia de grupo. Dedicado desde 1962 ao ensino e desenvolvimento da medicina psicossomática no Brasil. Fundador e ex-presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. Participante como relator oficial de vários congressos nacionais e internacionais. Membro efetivo da Associação Internacional de Psicanálise, do Colégio Internacional de Medicina Psicossomática, da Federação Internacional de Psicoterapia, além de sociedades congêneres no Brasil. Dirigiu, até recentemente, o Centro de Medicina Psicossomática e Psicologia Médica do Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, onde desenvolveu atividades de ensino, pesquisa e assistência desde 1962. Com um grupo seleto de professores, iniciou, em nível de graduação e pós-graduação, o ensino regular de psicologia médica na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo elaborado seus primeiros currículos e responsável pela organização do serviço de psicologia médica do Hospital Universitário da Ilha do Fundão, atual Clementino Fraga Filho. Foi professor titular de psicologia médica e de antropologia médica da Escola de Medicina da Fundação Técnico Educacional Souza Marques, 1972 a 2006, e do Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas. Foi chefe do Departamento de Antropologia Médica da nova Escola de Medicina da Universidade Estácio de Sá, em um projeto desenvolvido por ele para promover a humanização do ensino médico, bem como o preparo do médico em ações integrais de saúde. Foi consultor da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, onde dirigiu um serviço de psicologia médica. É membro da Comissão do Conselho Federal de Medicina, dedicada ao desenvolvimento das humanidades médicas. Membro honorário nacional da Academia Nacional de Medicina. Frequentemente é convidado para palestras e cursos em várias universidades e autor de numerosos trabalhos, além de um livro publicado e vários outros sendo elaborados. Eu queria parabenizar e não precisa falar mais nada. Com um currículo desse, a gente só tem a agradecer a sua presença. Fique à vontade. Obrigada. Caros colegas, profissionais de saúde, minhas senhoras, meus senhores, primeiro, como de praxe, meus grandes agradecimentos, me honrando para ser conferencista nesse encontro. É um encontro um tanto rarefeito para um ambiente tão grande. Eu preferia que ele fosse preenchido com mais pessoas. Mas isso apenas me evoca que o tema central desse encontro, como foi o tema central dos encontros que precederam a esse, os 5 congressos sobre humanidades médicas, o tema mais esquecido dos profissionais de saúde é exatamente a humanidade do paciente. E cada dia ele se torna mais esquecido. De modo que nós estamos aqui para lembrar, mais uma vez, quem somos.
quem é o nosso paciente. O que nós praticamos? Eu lembro, para iniciar o nosso encontro, a palavra terapêutica, criada pelo pai da medicina. Ele dizia, terapêutica quer dizer cuidar de um templo onde mora um Deus. Isso é terapêutico. Essa é a nossa humanidade. E nós precisamos renovar a cada dia que passa a nossa obrigação com essa experiência humana que nós realizamos de nos aproximarmos de quem sofre e fazê-lo sentir-se dono da própria vida, sem tanto sofrimento. Nós vivemos épocas de crise, época de uma crise séria. Nós estamos aqui no centro de uma crise política, econômica e social, que não é apenas brasileira, mas é do mundo. Os sintomas estão se alastrando e as dificuldades se avolumando. Não somos os únicos. Eu recordo, então, Sigmund Freud, que na Primeira Guerra Mundial, recebendo uma carta de um discípulo muito íntimo, e falando das agruras da época, onde faltava inclusive comida. Freud recebia pacotes de comida dos Estados Unidos, na época da Primeira Guerra Mundial. Ele respondeu a esse discípulo: vivemos tempos difíceis. Tempos que precisamos nos recolher às nossas lareiras e ali nos aquecermos, até que possamos sair novamente e fazer uma grande fogueira. Estamos vivendo esses tempos difíceis. Em função disso, eu sugeri há algum tempo atrás aos meus colegas psicanalistas que nós construíssemos o Clube da Lareira, para nós nos reunirmos e nos aquecermos juntos, e insistir e ensinar, continuar ensinando e continuar insistindo a humanidade do homem. Há muita confusão a respeito desses termos. Humano é o que o ser humano é, mas nós precisamos entender o que é isso. Humano não é um simples animal da área biológica, como pretendia Linneu. Nós vivemos em cima do humano e criamos uma humanidade. Humanismo são as faculdades que definem o ser humano. E humanidades é o que o ser humano produz de cultura. Alguns apregoam, muitos daqui, que nós devemos começar por uma coisa simples, ensinar humanidades na faculdade aos alunos, para pelo menos estimular que o ser humano vale a pena ser cuidado, porque ele produz coisas extraordinárias. Mas eu passei minha vida toda dedicado ao humanismo na medicina, que é uma coisa diferente. É estabelecer relação com o doente, é desenvolver essa relação, é descobrir o que o ser humano é, o que implica que
em descobrir o que nós mesmos, como profissionais de saúde e como seres humanos, somos. E é disso que eu vou me dedicar hoje, nessa palestra, ao que eu fui gentilmente convidado pelo organizador principal, Dr. Henrique Batista Alves, e pelos demais colegas do Conselho Federal de Medicina. Eu sinto que a minha saúde já não esteja tão... não me deixa estar tão hábil como eu costumava estar. Eu não gosto de falar sentado. Eu gosto de falar em pé. Não é porque eu gosto de ficar em pé. É mais confortável ficar sentado. É porque, ficando em pé, eu estou estabelecendo uma reverência ao público, porque é o público que me permite repensar coisas que eu já havia pensado e até esquecido. Então, vocês vão ter a paciência de ver uma pessoa um pouquinho adiantada de idade, mas que, tendo que ficar sentado, vou tentar me desempenhar o máximo possível, graças ao prompt que me estabelecer aqui na frente, coisas que eu vou ler algumas coisas a vocês, intercalando outras tantas ideias que me ocorrerem no momento. Então, me perdoe não ter a vitalidade que eu tive em outras, mas eu vou tentar me desempenhar o melhor possível. Vamos em frente. Segundo Hipócrates, é mais importante conhecer o doente do que o tipo de doença que ele sofre. Isso é a medicina de Koch, a medicina desenvolvida em função do doente. Hipócrates chegava a viver alguns dias com o doente, para saber como ele vivia, como ele era, como ele sentia, como ele se relacionava, e aí prescrevia as dietas, prescrevia os medicamentos que ele conhecia e as atitudes que ele deveria ter. Claude Bernard, eu gravei essa frase para nós não esquecermos. A arte é o eu. A ciência é o nós. Quer dizer, a ciência é uma coisa geral. Mas para nós praticarmos, nós praticamos com dois eus. Um eu e outro eu. O médico e o doente. O terapeuta e o paciente. O grande problema que eu encontrei quando eu comecei minha prática depois de formado era responder: quem sou eu que está com esse outro? Porque se eu não sei quem é o outro, como é que eu posso prescrever algo para que funcione de maneira adequada naquela pessoa? E foi assim que, já tendo estudado um pouquinho de filosofia, já tendo me comprometido com linhas humanísticas, sociais, vocês já adivinharam que eu era da ala esquerda da política. Eu fui tão da ala esquerda que, colhendo assinaturas pelo apelo de paz de Estocolmo, solicitado pelo grande Joliot-Curie, que era presidente da Academia de Ciências da Suécia, fui eu colher assinaturas contra a bomba atômica. Pela paz contra a bomba atômica. E tive tanto azar que fui pedir uma assinatura, não sabia que ele era isso, a um professor da polícia, que me prendeu no ato. E nessa época, com 16 anos, eu conheci a Rua da Relação
e o famoso Departamento de Ordem Política e Social. Ainda existe. É interessante, fiquei pensando, depois de ser torturado e liberado, e raspar pela morte, ali nesse antro, eu fiquei pensando que paradoxo chamar esse lugar de Rua da Relação. Relação estranha consegue fabricar. Mas aí eu tentei saber quem sou eu que atende o outro. E aí desenvolvi, ao lado de um dos grandes mestres da medicina, conhecimentos de psicologia médica. Esse grande mestre de medicina, eu vou citar aqui, chamou-se Danilo Perestrello. William Osler costuma-se atribuir a Osler, notável educador canadense, introdutor da residência médica, e que se projetou como professor de medicina primeiro na Universidade McGill, lá em Montreal, e depois na Universidade Johns Hopkins. A celebrada frase, não há doenças, há doentes. E que eu aprendi, como tendo sido anteriormente veiculada pelo médico francês e pai da fisiologia. Alguém poderia me ajudar, aí os nossos assessores, a pôr a cadeira um pouco aqui, porque a lâmpada está fazendo um reflexo no prompto. E eu fico mais perto de vocês. Aqui, ó. Obrigado. Desculpe deixá-los para trás. Pelo médico francês e pai da fisiologia moderna, Claude Bernard. Ouvi a mesma frase ad nauseam de meu mestre Danilo Perestrello, frase emblemática e inspiradora de seu livro A Medicina da Pessoa. Obrigado. Assim como um grande professor de psiquiatria da Universidade de Rochester, no norte do estado de Nova York. Eu tive alguma correspondência com ele, foi um dos grandes cérebros da medicina psicossomática. Ele era gêmeo, ambos psicanalistas. Escreveram um trabalho muito interessante, Como Ser Gêmeo. E aí eu descobri, através desse trabalho psicanalítico desse grande mestre da medicina, que gêmeos são diferentes. Aliás, eu acabei descobrindo que não existe um só ser humano igual ao outro. Não dá para transformar o ato médico num ato coletivo. De modo que nós temos que realmente discutir, nós médicos, sobretudo médicos, se os protocolos funcionam, ou se nós estamos atendendo a interesses, mais a interesses econômicos e sociais do que a interesses terapêuticos. Enfim, Engel, George Leib Engel, dizia, sobretudo onde o psicológico e o social sejam compreendidos como formando complexos sistemas patogênicos psicossomáticos, ou, na expressão dele, biopsicossociais,
cujo produto final deveria ser, este sim, o objeto constante de ação terapêutica, efetivamente o verdadeiro e singular pathos do doente. O problema é como se faz isso. Isso tudo é muito bonito, gente. Mas como é que a gente pratica isso? Essa foi a grande questão que eu comecei a me inquietar no início da minha carreira. Tá bem, tudo é verdade, tudo que eles dizem é certo, é correto, a filosofia diz isso, o humanismo diz isso, mas como é que se faz isso? Como é que eu faço uma medicina voltada para aquele caso singular que não vai se repetir em nenhum outro? E esse grande mestre, Jiménez Dias, lembrava, clínica autêntica é a que exercita um homem frente a outro homem. Eu já estava explodindo de inquietudes ouvindo essas coisas, porque eu não sabia como fazer isso. Medicina centrada no paciente. Aprendi. Nós dois estudamos juntos. Foi muito interessante meu contato com Danilo Perestrello. Eu o convidei para nós organizarmos o primeiro curso de antropologia médica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Perestrello não entendia muito disso, não. Eu é que estava estudando isso com um grande mestre espanhol chamado Pedro Laín Entralgo, um sábio, realmente um sábio, um erudito extraordinário. Antropologia médica significa estudar o doente e não apenas a doença. Esse Pedro Laín Entralgo havia se inspirado com dois outros grandes mestres, Ludwig Krell, que era um patologista de Heidelberg, e o discípulo dele, Victor von Weizsäcker. Eles trouxeram essa mensagem de estudar o doente, estudar o ciclo de vida. É interessante que o pai da psiquiatria americana, Adolf Meyer, dizia isso numa conferência de 1912. Adolf Meyer, um suíço que foi para os Estados Unidos e se propugnou realmente a ensinar como lidar com doentes. Como lidar, na verdade, não é no plural, com o doente. E estabeleceu um conceito de estudar o ciclo de vida, ou a biografia do doente. Danilo Perestrello, quando fez a tese dele de livre docência, é condição acadêmica que desapareceu, não há mais livre docência. Mas ele foi livre docente. Ele fez uma tese sobre psicobiologia de Adolf Meyer. E um dia, passeando pelo meu consultório, como ele frequentemente fazia, ele dizia, Perestrello, que ele preferia fazer reuniões comigo na minha casa, porque eu era pai de filhos pequenos e ele respeitava a minha condição. Era mentira dele. Ele gostava era dos pastéis que a minha empregada fazia com cerveja que a gente tomava, discutindo por horas essas questões. Mas eu nunca revelei isso para ele. Eu adorava que ele fosse à minha casa e passeasse pelo meu gabinete de trabalho e ficasse folheando meus livros. E ele encontrou entre eles Adolf Meyer, os 2 volumes de Adolf Meyer. E ele ficou brabo comigo, ficou muito zangado. Você não pode ter esses livros. Por que eu não posso? Eu sou buscador de livros em sebo. Você não é, o que eu vou fazer? Eu comprei no sebo esses livros de Adolf Meyer. Mas quem fez a tese fui eu. E aí continuou brigando comigo, mas depois de alguns pastéis e alguns chopinhos, nós nos demos bem de novo. E ele admitiu que eu podia ter estudado primeiro que ele essa medicina extraordinária que ensinava Adolf Meyer. Enfim, eu aprendi com Perestrello e cheguei a essas conclusões. O que o Perestrello dizia? O que nós estamos tentando fazer? Isso que eu relacionei aqui. Configurar o sentido do fator emocional das doenças.
destacar a importância do estudo das relações humanas, a dimensão social, abrir a perspectiva terapêutica para o atendimento ao estresse social, utilizar a relação médico-paciente como recurso terapêutico. Foi a maior descoberta que fizemos. Cada palavra do médico, cada atitude do médico é um ato terapêutico. Ou, nas palavras dele, Danilo Perestrello, antiterapêutico, iatrogênico. É preciso tomar muito cuidado com os gestos, com as palavras, com a entonação, com tudo. Nós somos agentes terapêuticos, o nosso corpo é um agente terapêutico. Tirando a pressão arterial de um paciente. Lá estamos nós olhando para o manômetro. E aí fazemos aquela cara de espanto. E fazendo a cara de espanto, o paciente entra numa angústia terrível, que depois, para convencê-lo que a nossa cara não era dizer a ele que ele ia morrer no dia seguinte, ou mesmo naquele mesmo momento, era complicado. Nós precisamos saber que nós falamos por gestos, por mímica, por rosto, por tudo, e temos que ter cuidado. Inclusive cirurgiões no que falam durante a cirurgia. O paciente guarda no inconsciente. Eu discuti isso com cirurgiões lá no Rio de Janeiro e eles confirmaram isso. Muitos acidentes perioperatórios ocorrem por estresse provocado pelos comentários que o médico desavisado faz aos seus assistentes, às vezes brincando e falando grosserias numa hora sagrada, que é a hora da cirurgia. Hora terapêutica é sagrada. Nós estamos dentro de um templo onde mora um Deus. Incluir a patogenia das síndromes funcionais no catálogo dos sofrimentos humanos acessíveis à terapêutica. Os sofrimentos funcionais, se quiserem saber, a estatística continua idêntica, são 60% dos casos que ocorrem ao ambulatório. Se nós soubéssemos tratar disso e não mandar aos especialistas e não fazer exames inúteis, mas conseguir reconhecer e diagnosticar aqueles sofrimentos derivados simplesmente da vida e saber lidar com isto, nós pouparíamos, segundo as nossas próprias pesquisas, 30% do custo que nós temos, o custo social, 30%. Se nós gastamos $1 trilhão, pelo menos americanos, me imagino que seria 30% disso. Dá para fazer um país. Tudo isso me levou a declarar o seguinte: a economia se tornou mais importante que o cidadão. Hoje não se faz terapêutica, se faz negócios. Diz um meu amigo querido, Luiz Roberto Londres, o cetro de Esculápio se transformou no cetro comercial de Hermes. A escola mais importante que o aluno. O sistema de saúde e seus gestores mais importante que o doente. Eu participei de um congresso, eu acho que foi no ambiente do Conselho Federal de Medicina aqui perto, com delegados de várias regiões do país, em que veio o secretário do Sistema Único de Saúde. E ele fez um relatório e chegou a uma conclusão brilhante. Nós temos o melhor sistema de saúde do mundo. Eu fiquei espantado. Me deram a palavra, não deviam ter me dado. E fiz o seguinte comentário ao presidente da mesa:
se quando eu voltasse a Brasília, eu deveria tirar passaporte, porque o país que eu vivia era totalmente diferente desse que o eminente secretário estava configurando. Lá é tudo diferente. Meu país, Rio de Janeiro, é muito diferente. Não tem o melhor sistema médico do mundo. Que pena. Como é que se faz isso? Eu acho que burocratas pensando assistência médica é um problema muito sério. Quando eu vejo as filas imensas de pacientes esperando atendimento, quando eu vejo a falta de recursos, quando eu vejo a minha Santa Casa, o Hospital Geral da Santa Casa do Rio de Janeiro, fechado há 3 anos por falta de recursos. E o meu serviço agora está sendo demolido. É verdade que às pressas me arranjaram uma saletinha lá dentro do prédio do hospital. Então eu vou sobreviver, pelo menos o meu serviço vai sobreviver. Eu vou continuar podendo falar sobre relação médico-paciente e humanização da medicina. O tipo, a quantidade substitui a qualidade. O que interessa é quantos, não quem. Quantos foram atendidos? 1.000 e tantos, maravilha. Somos um melhor sistema médico do mundo. Mas de que qualidade foram? Quantos atendimentos produziram doentes ao invés de gente tratada? O tipo substitui a característica singular. E o protocolo substitui a clínica. Não se faz mais clínica, se segue o protocolo. Aliás, quem não segue o protocolo pode ser processado, não esqueçam disso. E a observação nos mostra que o doente não tem apenas uma doença, ele é doente. Há um generalizado clamor pela formação humanística. Só que a formação humanística não produz dinheiro, produz gente. E eu insisto em dizer que nós precisamos de gente e não de dinheiro. Gente faz dinheiro, dinheiro não faz gente. Aliás, dinheiro corrompe gente. Mas a prática educacional e assistencial continua tímida. O que nós precisamos é atingir a própria organização da pessoa, do médico, capacitando ao seguinte: a pensar o outro, a se relacionar com gente, a ouvir o que se lhe é dito, ouvir. O meu programa de psicologia médica, eu criei o primeiro programa de psicologia médica baseado na relação humana. E o primeiro capítulo tinha esse nome: Saber Ouvir. Ensinar o médico a ouvir. Não é ter um aparelho auditivo. Eu tenho um aparelho auditivo mesmo. Eu tenho um aparelho. Eu escuto mal. Minha cóclea foi lesada há anos atrás. Então eu uso um aparelho. Eu costumo dizer aos meus alunos que eu sou o único psicanalista que funciona a pilha. Mas funciona. A compreender o paciente dentro do contexto existencial, a dialogar com pessoas, a estar disponível para estabelecer vínculos humanos. Simplesmente ser gente. Isso é ser gente. Por que nós abdicamos a nossa própria condição humana e nós nos tornamos algozes, nós nos tornamos agentes do sistema social corrupto, nós nos tornamos agentes econômicos de laboratórios?
porque nós não somos simplesmente gente. Conhecendo o doente. Humanizar a prática médica impõe a conhecer o doente. E conhecer o doente obriga o profissional assistente a estabelecer vínculo com sua biografia e com as expressões afetivas que o caracterizam e que constrói com o médico a relação terapêutica. Nada novo. Hipócrates já o recomendava. Os desafios atuais da terapêutica. Os avanços dos conhecimentos biológicos do século XIX, acrescido dos tecnológicos do século XX e o consequente deslocamento do comportamento ético da prática médica baseado nos princípios hipocráticos originais foram deslocados para um limbo filosófico considerado pouco prático diante das novas exigências sociais de assistência à saúde. Eu ouvi frequentemente de meus alunos dizerem: mas isso é filosofia, professor. Eu objetava, mas eles não entendiam. Eu dizia: mas se você não tiver filosofia, você não sabe pensar, meu filho. E você quer ser o quê? Quer ser um bicho? Bicho não pensa, ele responde a estímulos. Não se confunda com bicho. Bicho não pensa. Se você condicionar um bicho, ele vai responder aos seus estímulos com obediência. Ele vai abanar a cauda, se tiver cauda. E quantos médicos, infelizmente, estão apenas abanando a cauda? Os novos estudos da subjetividade e sua importância individual e social na gênese da patogenia somática, bem como e, sobretudo, no sofrimento mental e social. Isso é novo. Nós aprendemos muito pouco com isso, e é muito sério, porque a subjetividade, embora seja abstrata, ela é determinante. Um grande epistemólogo, Karl Popper, fez um comentário a John Eccles, que é um prêmio Nobel de medicina, é um neurologista extraordinário, num diálogo que se transformou num livro, The Self and His Brain. Popper pergunta: Mickey Mouse existe? Papai Noel existe? E ele responde: claro que existe. Produz um efeito social impressionante. Se Mickey Mouse não existisse, tadinho das crianças que acreditam nele. E Papai Noel, então? Como seria para os comerciantes no final do ano? Eles dependem de Papai Noel. Isso é o mundo das ideias, como disse Popper. O mundo subjetivo é determinante da nossa vida social. E é determinante das nossas ações biológicas, inclusive. Há necessidade de equipes multidisciplinares de assistência pública individual e as decorrentes exigências de novos profissionais adequados para enfrentar os desafios assistenciais emergentes. Depois de muito insistir e obedecer a Danilo Perestrello, que não queria psicólogos no Hospital Geral, eu acabei convencido de que eu precisava de psicólogos de Hospital Geral e, seguindo a ideia de Alice Rosa, que já foi diretora da Faculdade de Medicina da UFRJ, ela dizia: nem sempre o médico é o principal personagem da terapêutica. Frequentemente, ele funciona como gandula no jogo da terapêutica. Eu acabei introduzindo psicólogos no Hospital Geral. E foi uma grande vitória perceber que nós ganhávamos muito com equipes multidisciplinares. Não vou ler isso tudo, não. Eu acho isso demais. Eu aqui descrevo os desafios atuais da terapêutica. Dá para imaginar.
Eu vou pôr isso na internet e vocês vão poder ler. Mas eu falo dos estudos psicanalíticos, os estudos da ecologia, os estudos da perspectiva psicossomática e, finalmente, o reconhecimento por grandes centros de assistência à saúde de que intervenções psicossociais e adequadas orientações cognitivas são recursos complementares da maior importância. É bom ter isso em mente. E, enfrentando os desafios atuais da prática terapêutica, realizar cursos, seminários integrados e eu fiz isso. Fiz grupos Balint. Grupos Balint são estudos da tarefa de como se realiza a relação em determinadas situações. E criei uma expressão que eu chamei de iatropatogenia na ação médica. E verifiquei que muita iatropatogenia é praticada pelos nossos colegas e por nós, quando nós não temos consciência dos vínculos erráticos e malignos que se estabelecem entre médico e paciente. Eu aqui gostaria de ler para vocês um relatório de um aluno, de uma aluna, aliás, da Universidade Federal Fluminense, que trabalhou com um professor de urologia, vendo a medicina por um outro ângulo, por um ângulo humanizado, de relacionamento humano. E os conceitos básicos do que é humanidades, do que é o homem doente, do que é relação médico-paciente e o que significa humanização. A resposta que eu dei ao professor Clementino Fraga Filho, quando me pediu para incluir essas minhas preocupações no prontuário médico, que ele estava, na época, introduzindo no serviço dele, depois para introduzir no hospital universitário, era um prontuário orientado por problemas. E eu criei, então, uma coisa chamada a História da Pessoa, que eu chamei de anamnese do ser, diferente do anamnese do ter. Não é tentar saber só o que o paciente tem, é entender quem o paciente é, que é um instrumento, portanto, de apreensão da pessoa. Como é que se faz isso? É aplicado em medicina antropológica, medicina psicossomática, medicina integral, e vem desde o tempo da medicina de Cos, estudando a história da medicina. Eu verifiquei que isso foi praticado ao longo da história da medicina por grandes clínicos. E o conceito é um instrumento anamnéstico e diagnóstico que permite o ato assistencial apoiado na singularidade existencial de cada doente. Isso contradiz toda a nossa prática montada em cima de generalidades. Isso é, de fato, a autêntica medicina de Cos. É perceber que o nosso doente é único e que a porta de entrada do nosso saber médico é apenas uma porta. Quando nós estamos com o doente, aí é que nós sabemos, aí é que nós vamos praticar clínica. É ao lado e no diálogo com o doente. Para que serve? Estabelecer e garantir vínculo terapêutico. Gente, nós não podemos tratar de um doente ausente. A maioria dos colegas, eu percebo, está com o doente, mas nem sabe quem ele é. Então, ele não está com o doente. Ele está pesquisando uma doença, como pesquisa um objeto para perceber as qualidades. Como se ele colocasse o doente numa proveta para saber as qualidades humanas que ele tem. Doente não se pesquisa em proveta. Prevenir intercorrências inconscientemente induzidas dentro da relação médico-paciente. São muitas. Singularizar o caso clínico e reduzir o custo da ação médica. Como eu já disse,
A nossa pesquisa nos revelou que 30% do ato médico é poupado, se nós singularizarmos o caso. Os elementos técnicos. Biografia apreendida, numa anamnese não dirigida. Tudo diferente do que nós fazemos. Nós fazemos um inquérito. Nós damos uma folha de papel para ele fazer X em quadradinhos. Nós nem vemos o doente, nós mandamos a nossa atendente dar o papel para ele preencher na sala de espera. E assim por diante. Me dizia um amigo, Luiz Roberto Londres, por sinal, que acompanhou o neto que foi operado num hospital de Boston. O cirurgião nunca viu a criança, só viu um corpo que ele operou. Impressionante isso. As circunstâncias do adoecer. É interessante que cada pessoa tem os seus momentos de estresse, de crise, onde adoece. São os nossos doentinhos de família, são as nossas asmas de repetição, são as nossas crises existenciais que nos levam às emergências dos hospitais. E o estudo da relação terapêutica, sobretudo o estudo das induções iatrogênicas inconscientes. Enfim, o ser humano é um sistema, não é uma coisa, não é um objeto. E aí nós precisamos preparar o médico para tratar doentes. E entra a medicina, portanto, da pessoa. Aí a ideia de um curso compacto de atualização do médico para que ele possa realizar e ser um médico que atenda à humanidade do doente. E a supervisão disso, como é que se faz isso? E, finalmente, saber que nós temos treinado médicos para matar a morte. Ainda não conseguimos formar médicos para viver a vida. Eu ia contar 3 casos clínicos para vocês, mas eu acho que já está... Como estamos de horário? Hein? 3 minutos. Então, esses 3 casos clínicos, um da maternidade, um jovem atendido no consultório e outro paciente de enfermaria. Aliás, uma paciente, uma menininha que não falava e que não podia falar porque estava tão destruída que não tinha contato. Nós conseguimos um contato. Eu orientei uma estudante para ficar ao lado dessa menina, uma menina de 11 anos, e folhear uma revista em quadrinhos que ela gostava, até que ela desandou a falar. E falava sem parar. Interrompeu a minha aula no dia seguinte, que o nosso anfiteatro era ao lado da enfermaria. E aí veio me perguntar um monte de coisas. E a diarreia, que ela estava numa intercorrência, numa doença grave, desapareceu. Era uma diarreia funcional, um acidente de estresse. Enfim, não vou contar esses casos clínicos para não desobedecer o nosso horário, mas nós estudamos casos clínicos há 60 anos, no Hospital Geral da Santa Casa. Toda semana nós fazemos um estudo de casos. Nós temos alguns milhares, pilhas, para mostrar que nós podemos fazer esse tipo de medicina sim. A crítica que me fizeram anos atrás de que isso leva mais tempo não é verdadeira. Frequentemente leva mais tempo de fazer diagnóstico pelos métodos tradicionais, de inquérito e de laboratório. Se a pessoa se relaciona com o doente, entende o doente, e aí nós dispensamos muitos exames inúteis e dispensamos muitos
colegas especialistas em outras áreas. Nós estabelecemos um vínculo terapêutico, ajudamos o paciente a sair da crise, e a não ser as doenças muito graves e bem catalogadas, esses doentes comuns, nós podemos cuidar de uma maneira muito diferente. Então, vamos passar para as considerações finais. Estou sendo bem obediente, né? Está gostando? Ó. Conclusões. Praticar medicina centrada no paciente é um termo que Ian Whitney escreveu no Manual de Medicina Familiar. Não leu A Medicina da Pessoa, de Danilo Pereira Estrela, obviamente. Danilo Pereira Estrela publicou o livro dele em 1974. E ele, publicando essa medicina de família em 1997, teve mais sucesso. Tudo isso já era conhecido. Me lembra uma repórter da revista Veja, que me veio com uma novidade. Na Colômbia estava investigando que é muito importante investigar a biografia do doente. Eu digo, é mesmo? É? Descobriram isso lá na Columbia University, que legal. Olha, se quiser uns trabalhos meus de 30 anos atrás, eu mando para você para saber o que está se fazendo no Brasil sobre isso. Ela recebeu meus trabalhos, não me deu resposta, mas publicou, naturalmente, com grande destaque, publicou os achados da Columbia University. Que biografia do doente é muito importante. Achei ótimo. E o Whitney começou achando que pensar no doente é importante. Ele disse isso e todo mundo aceitou. Ele tem prestígio, nós não temos. Nós somos um pequeno país jogado meio no lixo. E, às vezes, nós ajudamos um pouco isso, né? Nós estamos numa fase muito difícil por conta disso. E apagou. Eu queria ler as conclusões. Alô? Ótimo. Então, estabelece e garante o vínculo terapêutico. Discrimina distúrbios circunstanciais funcionais da patologia somática. Previne intercorrências iatropatogênicas inconscientemente induzidas dentro da relação médico-paciente. Singulariza o caso clínico, tornando, portanto, mais acessível um diagnóstico preciso e reduz o custo da ação médica. Assim, a relutância em adotá-la ou submetê-la a prescrições apenas cosméticas indica que ainda prevalecem importantes resistências cujas raízes poderemos surpreender nas dificuldades que cada um de nós ainda mantém em nossa ainda mantém em nos complementarmos como humanos. É difícil de ser gente. É a conclusão que nós podemos tirar. Mas, mesmo sendo difícil, nós precisamos insistir nisso, porque é o maior valor que nós, gente, temos.